Hum. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a disciplina Economia de Empresas. Do meu lado aqui, como sempre, o professor Luiz Kerli, eu sou Luiz Maia. É um prazer para a gente estar aqui voltando mais uma vez a um tema que nos é tão caro, tão interessante, que é a ideia de custos de transação e como que a empresa entrega resultados neste contexto. Sem mais delongas, vou passar logo a palavra para o meu amigo Luiz Kerli e a gente vai retomar as nossas discussões, reflexões. Tudo bem, Kerli? Tudo bem. Então, vamos, sem mais delongas, somente com um cumprimento a todos, para tratar o tema que a gente precisa de todo o espaço temporal que dispomos para apresentar essas matérias de hoje. Vamos dividir em dois vídeos essa aula, uma aula onde a gente basicamente faz uma revisão e consolidação dos temas da aula passada, avança um pouco na parte de estrutura de governança, e aí fecha essa primeira hora de aula. Não estou dizendo que vai ser exatamente uma hora, mas em torno de uma hora, primeira etapa, fechamos e preparamos um outro vídeo com uma segunda etapa, que aí sim, vamos explorar as ideias de Williamson em associando especificidade e custo de transação. Então, são essas duas partes dessa aula de hoje, que na verdade é uma aula única dividida em dois momentos, dois vídeos, porque um vídeo de 2 horas ou até um pouquinho mais de 2 horas pode ficar um pouco ruim demais de ser visto. Então vamos fazer isso também, porque descansa também, os professores descansam aí 5 minutos, 10 minutos no máximo para preparar o outro vídeo. Então vamos lá. O que nós vamos dar continuidade é a ideia de empresa como solução para o problema de custo de transação. Mas não é verdade que talvez o tópico da aula não devia nem ser a empresa como solução, porque existe várias soluções para o problema de custo de transação. A gente botou a empresa porque o nosso curso é de economia de empresa. Então, um pouco dando um enfoque de empresa, mas os custos de transação, na verdade, são formas de organizar a, a produção e as trocas de modo a minimizar conflitos, maximizar o interesse da empresa. Então, na verdade, o que a gente chama de estrutura de governança inclui uma estrutura de governança empresa. A empresa, na verdade, é uma forma, isso é uma belíssima maneira de ver uma empresa, e isso a gente deve, esse é um insight extraordinário. Então, nós temos que olhar a empresa agora de uma forma nova, como uma forma, a empresa é um formato, digamos assim, de encarar problemas de custo de transação. Mas existem outras maneiras. Existe a estrutura de governança mercado e a estrutura e estrutura de governança híbridas. Quer dizer, no extremo significa dizer, eu vou ter uma empresa, a empresa vai fazer todas as etapas ou muitas etapas do processo produtivo. Ou como dizia o Antônio naquele vídeo da Tesla, da mineração à distribuição de automóveis. Aqui do outro lado, na outra mão, estaria, digamos, a Amazon, que basicamente não tem integração vertical nenhuma. Ora, mas entre os dois existem várias maneiras, existem todas as franquias que nós deveremos ter no próximo sábado. Luiz convidou um especialista em franquia, em franqueamento, para fazer uma apresentação sobre essa estrutura de governança. Tem franquias, representações, contratos de longo prazo, várias maneiras entre o exagero não, entre o extremo de estrutura hierárquica da empresa, dizer, bom, eu faço tudo, eu decido tudo, ok? E o outro lado, mais parecido com a Tesla, e o outro dizer, não, isso tudo tem no mercado, como a Amazon, que contrata distribuição, que contrata impressão, que contrata editoração, tudo. Então, a Amazon, ela simplesmente se especializa em
colocar os produtos à disposição dos consumidores e fazer chegar aos consumidores esse produto. Claro, tem toda uma estrutura financeira para viabilizar as transações e tudo, e outras muitas más, mas o fato é que ela não verticaliza. Ninguém conhece a grande distribuidora da Amazon. Não, ninguém conhece. Como também ninguém conhece a grande impressora da Amazon. Não, ninguém conhece nem vai conhecer. A grande editora da Amazon. Não. Na verdade, a Amazon vende um serviço específico, quer dizer, contatar os compradores com os vendedores e criar toda a infraestrutura que permita essa realização, sem ou quase nenhuma integração vertical. Já, por outro lado, a Tesla é aquele outro modelo. E entre eles, todas essas variações que vão, estou repetindo, mas a minha intenção é repetir para que isso vá se consolidando. Então, franchise e contratos de longo prazo, representações, concessões, várias maneiras de resolver isso. Um pouco de mercado, um pouco de empresa. Beleza. Então, essa é a nossa bela aula de hoje, a aula sobre custos de transação. E a única coisa da palavra empresa está aí é porque o nosso curso é um curso de economia de empresa. Mas fosse um curso de franchise, podia ser franchise como solução para problemas de custo de transação. Beleza. Vamos então em frente. Pronto. Algumas definições de custo de produção. Na verdade, eu estou preocupado com a definição, o conceito de custo de transação. Mas a gente sabe que o custo de produção é o custo de transformar o insumo em produtos, né? Na cadeia produtiva, você compra a matéria-prima e vai transformando até fazer chegar ao consumidor final. Até chegar ao produto final. Então, isso são chamados custos de produção. Ok. Já os custos de transação, não. São custos diferentes. Tem aí uma definição de Williamson. Williamson é um grande teórico de custo de transação, prêmio Nobel de Economia, agora já no começo dos anos 2000. E acho que em 2004, por aí. Então, que também puxou muito essa ideia de custo de transação ligado a especificidades, que vai ser o assunto preponderante da nossa segunda parte da nossa aula de hoje. E eles definem como a passagem de uma interface tecnológica para outra. Mas que coisa é interface tecnológica para outra? Isso só quer dizer o seguinte, é como se você tivesse, digamos, fabricando um carro e uma hora você precisa pôr a parte de vidro. A parte de vidro do carro, digamos assim, é uma tecnologia, uma outra área nova. E aí, como é que você faz? Você fabrica esse vidro, você compra esse vidro, você põe uma fábrica para fabricar garantida por contratos de longo prazo. Pronto. Então, é isso que ele está falando ao passar de uma interface tecnológica para outra. Olhando para o nosso exemplo da Fiat aqui, sair da pintura para a montagem. Sim, e aí? Quando eu saio da pintura para a montagem, eu vou continuar fazendo isso? Eu vou contratar alguém para já me entregar o motor, a parte dele que ele montada? Então, tudo isso são os chamados custos, passagem de uma estrutura de interface tecnológica para outra. Ou mudança radical é passar da produção para a distribuição. É outra tecnologia completamente diferente. Ou da produção, da montagem, né, numa unidade industrial para a produção de matéria-prima, e outra interface tecnológica. Quer dizer, essas passagens pelas interfaces tecnológicas é uma boa definição, que não é tão intuitiva, pelo menos numa primeira apresentação, é a definição de Williamson, nosso grande prêmio Nobel de Economia, 2004, por aí, não estou longe, e que levou a fundo a ideia as ideias de custo de transação e ampliou a ligação entre custo de transação e especificidade, como veremos com todo prazer, com satisfação, ao final da segunda aula.
uma definição aí que é basicamente a mesma coisa. O custo, que é de outra vertente, da mesma coisa, explicada pela outra vertente, ou mais explicitada. Os custos de pesquisa, informação, os custos de negociação e decisão, os custos de supervisão e execução. Inclusive aí os custos de execução jurídica, judicial, tudo mais. É uma boa definição, por isso que eu pus aí uma definição de custo de transação bem explícita que está aí. Mas elaborei uma outra definição, pode passar, Luiz, uma definição com base em Coase, que a gente sabe que foi o pioneiro dessa ideia de custo de transação. Então, com base nele, definindo o custo de definir o objeto a transacionar, dizer, o produto é exatamente esse, eu quero comprar isso aqui de você e tal. Conduzir a transação, desenhar um contrato, estabelecer os instrumentos para o acompanhamento, de modo a garantir que a negociação seja respeitada e assim por diante. Eu estou dando uma definição com base em Coase. Ou, de uma maneira bem resumida, uma definição simplesmente isso, custos ligados às negociações das características do produto, do contrato, seu acompanhamento e execução. Pronto. Se você me disser que isso é custo de transação, como eu estou lhe dizendo, eu acho que você está me dando uma boa definição de custo de transação. Isso aí. Desde as negociações do produto, os contratos, acompanhamento, execução, mais ou menos resume a ideia desses custos de transação. Note que são custos bem diferentes do custo de produção, que é o custo daquele de transformar, digamos, a matéria-prima no meu produto. Quando eu falo meu produto, para uma fábrica de peça, meu produto é a peça final, para outro. Para o cara do carro, o produto dele é o carro. Para cada etapa da produção vai aparecendo produtos e insumos até que isso chegue ao consumidor final. Um carro produzido é um carro produzido, mas o revendedor de carro não quer saber da produção, ele quer saber do carro vendido, Então, ele cuida da venda do carro. Então, a etapa final. Pronto, podemos passar, já temos agora, digamos, um conceito claro do que é economia, o que são custos de transação. Tem que dizer também que Coase ganhou também o Prêmio Nobel de Economia de 1991. Então, a gente está trabalhando com um tema que tem aí 2 prêmios Nobel importantes, 91 e meados dos anos 2000 já. 2009. Meados da primeira década dos anos 2000. Foi 2009 a data do Williams. 9. Beleza, melhor ainda. Então, 2009, o Prêmio Nobel de Williams. Então, fatores. O que é que gera, isso a gente não falou, mas o que é que gera, ou não aprofundou na aula passada? Fatores geradores de custo de transação? Primeiro, isso tudo decorre da nossa racionalidade limitada. Se nós tivéssemos racionalidade completa, capacidade de entender todos os detalhes de um produto, uma negociação seria uma negociação perfeita, que levaria a um contrato perfeito. Se eu pudesse prever tudo o que vai acontecer, eu faria uma contratação perfeita, e aí, em mundo perfeito, eu não me meto. Coisa perfeita, eu estou fora. Quando eu quero perfeição, eu procuro arte. Muita gente quer perfeição, procura religião. Outros procuram religião e arte. Outros procuram o amor erótico, sentimental, como busca a perfeição aí. Cada um busca em algum lugar esse tipo de perfeição. Então, a gente não está falando desse mundo perfeito de racionalidade limitada. Nesse mundo perfeito de racionalidade limitada, provavelmente não haveria espaços para o custo de transação. Eu já saberia, ou podia até haver, mas seriam bem diferentes do que a gente está imaginando. Eu posso prever todas as etapas, posso prever todos o comportamento, inclusive posso prever todos os eventos imprevisíveis, porque tem um monte de eventos que são absolutamente imprevisíveis. Quem é que previu a Covid? Quase ninguém, absolutamente quase ninguém. Isso não esteve no planejamento estratégico de praticamente nenhuma empresa. E de uma hora para outra é o elemento mais importante da condução de muitas e muitas e muitas empresas. Para algumas, como por exemplo os cinemas, é praticamente tudo.
E para os restaurantes, os bares, foi tudo. Então, e para comércio, da maneira geral, e mesmo para a indústria, e por aí vai, por aí vai, por aí vai, existe a incerteza. Existe a incerteza. Então, essa incerteza existe e isso cria custo de transação. Por quê? Porque os contratantes tentam se prevenir desses custos, né? Tenta se prevenir desses custos, e para se prevenir desses custos, isso tem preço. A primeira coisa é aprender, estudar e saber, tentar, Luiz Maia é especialista nisso, de montar cenários macroeconômicos. Para quê? Para que as empresas, de alguma forma, saibam mais um pouco sobre o futuro. Mas Luiz Maia sabe, como eu sei, todos nós sabemos, que previsões, a gente deve usar as previsões como um bêbado usa um poste de noite. Deve usar para se apoiar nele, não para se iluminar. Então, o seu grande problema é você usar o poste diferente do que o bêbado usa, de chegar no poste e dizer agora estou iluminado. Não, não, a previsão não é para isso, é para você se apoiar no poste. Então, são para isso que servem as previsões. Por quê? Porque existe a incerteza. A incerteza existe e não há ninguém que possa prever o imprevisível, né? O que é imprevisível, por definição, não pode ser previsto. Então, tem um monte de coisa, como um choque de um meteoro que ninguém pode prever e que pode simplesmente explodir hoje uma parte importante da Terra ou toda a Terra. Nada disso, ninguém sabe sobre. Inclusive a própria Terra, quem sabe. Popper sempre tocava nesse ponto, quer dizer, que apesar de o Sol ter nascido todos os dias da minha vida, e do meu bisavô, do meu tataravô, de para trás, não há nenhuma garantia que o Sol nasça amanhã, não há nenhuma conclusão lógica que diga amanhã nascerá o Sol. Eu estou fazendo as minhas contas para dar aula sexta-feira e no curso todinho e ainda mais viver uns 50 anos, ok. Mas, a rigor, essa incerteza existe. A incerteza não há como evitar a incerteza. Então, isso gera problema de custo de transação. Mesmo se não houvesse incerteza, haveria complexidade. Imagine um jogo de xadrez. Nada mais simples do que as regras de um jogo de xadrez. Um tabuleirozinho dividido lá naqueles quadradinhos. Todo mundo, né, que já jogou xadrez, mesmo mal, como eu, e mesmo que jogue brilhantemente como o Rodolfo Araújo, coordenador do curso de administração, que era um pequeno gêniozinho do xadrez, campeão universitário pernambucano, tentando campeão geral também, acho que disputou, andou tentando ser campeão geral de Pernambuco, mesmo querendo ser mestre. Mesmo Rodolfo, o conhecimento dele de xadrez é absolutamente irrelevante em relação às possibilidades do xadrez. Eu encontrei com ele um pouquinho antes da Covid, de manhã, cedinho, 7h30 da manhã, ele esperando material. Eu falei, Rodolfo, estou jogando xadrez com o celular. E eu digo, você ganha? Ele falou, não, o máximo que eu consigo é empatar. Quer dizer, um celular. E os grandes computadores é absolutamente impossível de ganhar de um computador programado para jogar xadrez, porque ele é capaz de ver milhões e milhões e milhões de jogadas à frente e mente humana nenhuma pode tratar desse grau de complexidade. Veja o que é a mente humana. Eu fabrico uma máquina capaz de ganhar da mente humana. Sim, eu fabrico essa máquina. Mas mesmo essa máquina a gente sabe que essa máquina está muito aquém, digamos, de todas as possibilidades que aquelas combinações possíveis. Mas é muito, muito, muito aquém. Não vai haver nunca um computador que vai ganhar com certeza absoluta de outro computador. Pois bem, então, complexidade é uma coisa seríssima. Quer dizer, eu quando vou fazer um contrato, por exemplo, como é que eu posso levar todos os desdobramentos possíveis daquela situação? As situações são complexas. O mundo é complexo. Então, quando você está falando nesse tipo, em jogos, a gente sempre fala o estado do mundo, né? E o estado do mundo é uma determinante do jogo. Ora, ok, mas o estado do mundo, primeiro, não controla o estado do mundo, e depois é extremamente complexo.
E se não for tudo isso, tem o nosso elemento humano. Se não for o elemento, tem o elemento humano. Se tudo isso não existisse, mas existiu o comportamento oportunista. Comportamento oportunista no contrato, eu posso simplesmente omitir uma informação. Eu gosto de cachorro, vou criar cachorro, olho no contrato, não tem nada que explícito que permita cachorro, mas eu sei que naquele prédio e tal, cachorros não são bem-vindos. Bom, mas não está no meu contrato, eu fico calado e depois que assinado o contrato, vou eu e meus cachorros para o apartamento. Da mesma forma, o cara que vai alugar sabe que junto tem uma feirinha que todo sábado, às 5 horas da manhã, começa a confusão, ou às 4 horas da manhã, para implantar a feira. Mas ele também não deu informação, mas depois que eu assinei, está aí. Ou o cara pode dar mais pior do que pode dar informação falsa, né? É pior ainda. Dizer que não tem cachorro, dizer tal, e depois decidir, eu levo o cachorro e agora vejamos o que acontece. Ou informar falso, informar renda que tem, propriedades que tem para garantia, e não tinha, depois não tinha renda, aquelas propriedades ele não tinha, e daqui que o cara consiga retirá-lo desse contrato, estou falando só de aluguel, mas imagine isso das empresas de uma maneira geral. Então, comportamento oportunista sempre vai existir. Todos nós sabemos que Luiz vai falar sobre ética de empresa, tudo isso, e ele só vai falar sobre isso porque existe o comportamento. Se esse comportamento não existisse, não tinha por que Luiz, que vai passar uma aula falando sobre ética e comportamento ético e tudo mais, que faz parte hoje dos estudos da economia comportamental, e porque existem os comportamentos oportunistas e provavelmente vão existir para sempre, para sempre. Para mim, a visão, eu passo para o homem a visão que os economistas põem na empresa. As empresas operam em regime de competição ou competition. Quer dizer, as empresas cooperam e competem ao mesmo tempo. Os seres humanos também cooperam. Eu coopero com o Luiz, mas também tem uma parte de competição minha com o Luiz que eu tenho que ficar consciente dessa competição a despeito da nossa intensa cooperação. E trabalho para que a cooperação prepondere, mas sei que existe dentro de mim, como existe dentro dele, uma parte que compete. Isso é absolutamente inevitável. Tem competição com os cônjuges, tem a competição com os filhos, competição com os amigos e a cooperação. Numa das coisas prepondera a cooperação, noutras prepondera a competição, mas isso é o que existe, então o comportamento oportunista é uma manifestação dessa competição que a gente sabe que provavelmente será eterna. Eterna que eu digo para alguns milhões de anos, pelo menos na nossa espécie, mas como eu não estou com a intenção de viver alguns milhões de anos, para mim isso é uma situação eterna. E o outro ponto que eu não tinha falado, mas está aí na tela e que vamos falar, que é a questão da especificidade. Quando ele está escritozinho assim, a gente nem se preocupa em pronunciar, que é só botar o olho e dizer especificidade. Mas quando não está escrito, às vezes a gente diz especificidade e passa por cima do som, porque não é uma palavra do nosso uso corriqueiro. Então, especificidade, quer dizer, ligada a específico, é a característica dos ativos de ter umas propriedades que lhes são peculiares. Ou uma, uma definição mais uma definição mais simples é a definição de que um ativo é específico quando ele se for retirado do, digamos, do processo para o qual ele foi adquirido, ele perde valor. Claro, se você, por exemplo, tem uma linha de produção máquinas e equipamentos que foram com condições feitas com materiais mais duros, mais pesados, que você comprou, mais resistentes para um determinado produto. E aí, uma bela hora, você passa a um produto mais dúctil, mais moldável, aquelas máquinas, agora, aquelas especificidades se perderam. Então, para aquele cara que fabrica o produto
duro, aquelas máquinas são específicas dele. Na medida que um cara, não, eu vou querer essas máquinas para produzir, não, isso aí eu quero para produzir uma coisa mais maleável, sabão. Mas essas máquinas podem dobrar ferro de não sei. Mas, meu amigo, eu quero só para barra de sabão. Então, ele perde o valor, porque aquele valor que ele tinha era porque ele era específico para aqueles produtos lá. Então, a ideia de especificidade é uma ideia generalizada, que o Williams explorou muitíssimo bem. Nós vamos, seguindo o Williams, explorar isso, especialmente na segunda aula, já nessa agora, daqui a pouco. Nós vamos explorar com gráficos e ideias na segunda parte. A ideia de especificidade é fundamental, porque se, afinal de contas, o produto não tiver especificidade, pode ter tudo mais, racionalidade limitada, complexidade, incerteza, comportamento oportunista, tudo isso fica minorado. Por quê? Porque se não há especificidade, você está no chamado grande mercado, mercado de grande número. Então, mercado de grande número, não há especificidade, tá bom, eu tenho que enfrentar complexidade, tenho. Sim, mas tem muita gente vendendo, mas tem muita gente com comportamento oportunista, sim, meu amigo, mas tem muitos vendedores, então a competição deles vai ser mais entre eles, ou muito mais entre eles, do que entre eles e eu que vou comprar aquele produto. Então, especificidade é um elemento fundamental e nós vamos explorar a questão dos custos de transação sob a ótica da especificidade. Entendeu? Pronto. Só para rememorar, o processo produtivo, o fluxo que se inicia na produção e vai até o produto final. Ok, a gente já sabe o que é isso. Integração vertical de empresa é o conjunto das etapas do processo produtivo que a empresa assume. No caso da Tesla, presumidamente, segundo Antônio, todas as etapas. Não existe todas, digamos, grande em quase todas as etapas. E integração, no caso da Amazon, uma pequena integração vertical. Uma integração ajusante, a gente sabe, é a integração para frente, ou downstream, ou a favor do rio, com o Luiz, correndo junto Rio com o abaixo. rio. Rio abaixo. Rio abaixo, rio abaixo. Então, é quando a empresa, digamos, quando a Tesla resolve, digamos, vou fabricar as baterias, né? E agora os bancos. Então, mais uma etapa vai para frente. Eu mesmo vou distribuir. Ela está fazendo integração ajusante. Mas, quando ela decide, não, eu vou fabricar a minha matéria-prima, ela está fazendo uma integração a montante. Para Ou trás, rio ou upstream. Ou rio acima. Rio acima, rio acima, upstream, ou a montante, como dizem os engenheiros, ou para trás e tal. Então, só relembrando os conceitos que essa é a nossa metodologia de produzir uma ideia, e repetindo e avançando nessas ideias. Ok, vamos em frente. Pronto. Essa questão pode ser também focada sob a ótica de comprar ou fabricar. Quer dizer, a questão da integração, quer dizer, uma empresa pode decidir, eu mesma vou fabricar ou eu vou comprar. Quando ela diz que eu vou comprar, ela diz, bom, para aqui a minha integração. Nem vou integrar para baixo, nem vou integrar para cima. Mas se ela disser, eu vou fabricar, ela vai ter que integrar para baixo ou para cima. Ou fabricar numa etapa anterior ou fabricar numa etapa exterior. Não precisa nem. Eu seria mais radical, porque não precisa nem fabricar. Se você pode integrar, por exemplo, a parte de comércio, distribuição, que não é exatamente fabricar. Quer dizer, então, é, essa decisão de comprar e fabricar é a mesma coisa que decidir os limites verticais da empresa. Qual é o limite vertical da empresa? O limite vertical da empresa é definido quando ela decide entre comprar ou fabricar. Ao decidir fabricar, a empresa incorre em perdas. Pronto. Agora, vamos já entrar, avançar, e vamos entrar agora em dois conceitos fundamentais. Uma tabelinha que, passando desapercebida por ela, parece que não tem nada de novo, mas tem ideias aí extraordinariamente novas. Quer dizer, quando decide fabricar, aí é que começa a apertar a coisa. Porque a empresa incorre em perdas de economia de escala
e no chamado custo burocrático, que já vimos na aula passada. A perda de economia de escala é que você começa a fabricar agora a quantidade de bens que você necessita. Então, no mercado onde tem gente fabricando para vender a muitos compradores, você agora decidiu que você vai fabricar uma quantidade limitada para as suas necessidades. É claro que, havendo economia de escala nessa produção, você vai ter perda dessas economias de escala quando você decide fabricar numa escala menor. Insisto nesse ponto. Erro gravíssimo achar que uma empresa é superior à outra porque tem a produção mais integrada. Não. Uma empresa pode ter integração nenhuma, como a Amazon, e ser estupidamente lucrativa, e também como a Tesla, que pode ter um grau de integração muito grande e ser intensamente lucrativa. Não é critério de lucratividade que define isso. Quem define isso são custos de transação, mais especificamente, especificidade. Então, esse é um ponto fundamental. Então, não repita esse raciocínio, né, que é muito comum, de dizer, essa empresa ganha dinheiro desde a matéria-prima até o consumidor final. Não. Uma empresa pode fazer tudo isso e dar prejuízo, não tem problema nenhum. Uma empresa pode fazer só uma etapa e dar muito lucro. Com isso, você, de administração, agora ganhou um referencial teórico fundamental. Quando um professor disser a administração tem que ter foco no produto, tararal, você deixa entrar no ouvido e sai no outro. Aí vai dizer, não, aqueles Luizes lá de economia me explicaram que não é assim, não. Não é assim, não. Eu posso ter foco ou não. Eu posso focar numa determinada coisa, ou posso também decidir fazer uma integração vertical. Isso não tem nada de errado. Não está errado quem faz integração vertical. Porque a gente sabe que as empresas fazem integração vertical, não é porque querem. Elas fazem integração vertical porque os custos de transação começam a ficar muito altos e elas se veem obrigadas a integrar. Caso contrário, elas fazem como a Amazon, vão para o mercado e compram o que necessita. Transporte, impressão, produção, e somente foca no dela. E outros não. Então, nunca mais acredite nisso, que uma empresa é lucrativa porque vai da matéria-prima ao consumidor. Não. E nunca mais acredite dizer, a empresa tem que focar numa determinada coisa. Não. Vai ser comum que na área de administração um professor lhe diga isso, e você pode ajudar ele e a turma dizendo, professor, acho que isso depende dos custos de transação que a empresa enfrenta. Se a empresa enfrenta custos de transação altos, essa empresa vai tender a ser uma empresa integrada, não vai focar na produção somente naquela produção. E você estará ajudando a disciplina, ao professor, aos colegas e, acima de tudo, ajudando a você mesmo a ter visão. Não há conflito aí, não há conflito. Isso é simplesmente uma ampliação da ideia de uma empresa. Uma empresa, a gente está olhando uma empresa, por isso que estava escrito lá, uma empresa como um instrumento, um dos possíveis, uma das possíveis formas de você enfrentar os custos de transação. Ok? Vamos em frente. Agora vamos. Isso aqui a gente já falou, um ativo é específico quando a sua aplicação fora da atividade para o qual foi planejado diminui seu valor. É exatamente o exemplo do torno que a gente falou. Quer dizer, um torno que pode ser valiosíssimo numa linha de produção, um torno que trata aços extremamente rígidos, e ele pode ser de pouco valor se ele vai tratar de um minério agora que é dúctil. Cara, para que eu preciso desse forno desse torno de altíssima compressão, de altíssima dureza e tal? Eu vou lá pagar por isso, então ele perde valor, porque ele era específico para uma atividade, vai ser aplicado no outro, e nisso ele diminui seu valor. Em frente. Vamos?
De onde vem especificidade? Pronto. Vem de várias formas, de localização é uma delas. Muitas vezes você tem, por exemplo, numa fábrica de cimento, ora, você tem o calcário lá, ou na fábrica de gesso, você tem aquele calcário lá, e geralmente você vai querer calcinar aquele calcário lá. Por quê? Porque senão você vai carregar água dentro daquelas pedras, né? E geralmente, depois que você calcinou, você quer moer, né? Moer para fazer gesso, ou para fazer cimento e tal. Então, às vezes você tem muito problema de especificidade devido à localização. Então, geralmente, você vai tender a, pelo menos, ao calcinar ao calcário no lugar onde você extrai. Porque senão, você se dana a carregar água por aí e depois alguém vai ter que botar fogo naquilo. Claro, em Pernambuco tem problema, porque onde tem calcário, onde tem gipsita, a energia foi usada, grande parte da mata lá da região para desidratar essa gipsita. Ok, então teve algumas sugestões de transportar isso nesse trem, num trem para mais próximo, Caruaru, por exemplo, onde existiria gás e tudo mais. Não estou dizendo que isso é obrigado, mas o fato é que a produção de gipsita está lá e a produção do gesso também está lá em Araripina, em Trindade, onde é que seja, porque por questão de especificidade de localização. Isso acontece em muitas situações. Existem algumas coisas que são absolutamente físicas que você não tem como evitar. Você tem tipos de produtos que você faz naquele momento ali e tem que dar continuidade naquele momento, características físicas de produtos. Então, você pode imaginar alguns tipos de coisa que você faz e tem que fazer em seguida a etapa seguinte, porque aquela matéria-prima pode se transformar para uma outra que não lhe interessa. Pode endurecer, pode envelhecer, né? Pode fazer muita coisa. Então, você muitas vezes é obrigado a, a fazer isso pelas características físicas do que você está produzindo. Antigamente, hoje mais não. Mas antigamente as edições de jornais eram em cima das gráficas, das rotativas. Por quê? Porque o cara tinha que produzir o jornal aqui, na mesma hora descer para gráfico, para o cara compor e para gráfico. Hoje a gente sabe, e agora ainda mais depois da Covid, que tudo isso pode ser jogado fora. Mas existe essa coisa de uma fonte de especificidade física, simplesmente porque a presença física pode ser uma coisa importante, ou as características físicas você não quer que se altere e obriga a que você dê continuidade ao seu processo. Ativos humanos, sim, sim, existe o famoso learning by doing. Então, você tem muitos ativos humanos que são específicos, extremamente específicos. Ontem eu estava falando com um relojoeiro, eu gosto de relógios grandes, de parede, o Luiz sabe disso, e ontem veio um relojoeiro aqui, que eu queria que ele viesse por conta do Covid para fazer uma manutenção, mas ele só ontem é que eu resolvi, nós resolvemos que ele viria. Eu perguntei a ele quanto tempo ele acha que ele tinha substituto. Ele substitui o pai. Isso era uma coisa muito comum nessas artesanatos, né? Artesanato. Ele aprende com learning by doing, pelo pai e tal, geralmente, ou mesmo quando não era família, mas o learning by doing, sem dúvida. Eu perguntei a ele quanto tempo ele precisava para formar uma pessoa. Ele falou, no mínimo 5 anos, no máximo 10 anos, um cara já se torna um relojoeiro dessa área aqui. É possível, porque são estruturas extremamente complexas. E ele disse mais uma coisa: tem muita gente interessada, mas não tem natureza para isso, porque precisa passar 10 horas por dia sentado, ou você se apaixona por aqueles mecanismos e encontra aquilo como um xadrez, um quebra-cabeça, ou a fonte de vida que você tem mesmo é aquela,
mas é difícil encontrar gente que queira aprender uma atividade que demanda a vida toda e que não é uma atividade tão bem remunerada como se ele fosse ser, por exemplo, mecânico de motor de automóvel, que tem milhões e milhões e milhões para ele atender. Ok. Marcas comerciais, às vezes, são coisas específicas. Tanto as próprias marcas como componentes. É muito comum que eu vi numa primeira etapa dos carros chineses, eu vi dizendo equipado com motor Mercedes, equipado com motor de outro fabricante que já tinha um nome e tal. Então, tudo aquilo, as marcas, aquilo são coisas específicas, né? Agrega esse tipo de especificidades. Não, não interessa. Eu preciso, eu quero, a empresa diz, eu quero construir tal coisa, mas eu quero cimento tal. Bom, se aquele cimento é um cimento especial, não quero esse tal cimento. Então, muitas marcas, a gente sabe disso, extremamente específicas. Não, aqui no hospital só entra esse tipo de curativo. Esse é então, a marca que conseguiu se impor aquilo criou uma especificidade de marca. Então, existe a especificidade de marca, existe. Existe uma coisa muito mais forte ainda, que são os ativos dedicados. Um ativo a gente chama de dedicado quando ele tem um fim único. Por exemplo, eu posso dizer que, talvez possa dizer que essas linhas de transmissão, no Brasil, entre a geração de energia, no Brasil, grande parte era até recentemente, hidráulica. Então, você tinha um problema sério de que isso era produzido nos rios, uma certa distância dos meios consumidores, e você tem que ter as linhas de transmissão que traz aquela energia gerada nas comportas daquelas hidrelétricas para os centros consumidores. Então, digamos que isso é uma falha não, isso é um ponto caro e que precisa para complementar o sistema de distribuição. Não é só gerar, não é só... A CELP só distribui, ok. A Chess somente, digamos, produz energia. Sim, e como é que ela chega de lá para cá? A Chess também andou fazendo alguma transmissão. Estou dizendo que você sabe uma empresa como a Chess, que só a CELP praticamente distribui, como a Chess, que é uma grande produtora, mas tem empresas para trazer de lá para cá. Agora imagina, você implantar uma linha de transmissão de energia, um ativo extremamente dedicado. Se não for para transmitir energia, para que você vai usar aquilo ali? Né? Extremamente dedicado. Então, e é o que acontece, essas empresas, para fazer essa linha de transmissão, elas vão partir para um contrato, para umas garantias enormes. Por quê? Se elas não usarem aquelas linhas para transmitir energia, um cara que está transmitindo energia do centro-norte para cá, se você não usa para transmitir, para quê? Um telefone, está ficando, é outro tipo de transmissão e tudo. E aí vai fazer o que com aquelas linhas de transmissão? Então, ativo dedicado existe um monte nas empresas. As empresas existem, digamos, estou dando um exemplo extremado, mas, por exemplo, é muito comum que uma empresa faça contrato com outra, você me dá esse produto e tal, e a empresa, para fazer isso, eu vou ter que comprar máquinas específicas para fazer isso. Então, aquele ativo é específico, dedicado. O cara só comprou para fazer aquele produto. Então, imagine que o cara, para aceitar fazer esse investimento num ativo dedicado, ele vai ser muito mais exigente em contrato do que o cara que diz, não, faz o galpão que eu te alugo. Galpão lá no Distrito Industrial. O cara faz o galpão e pode ser muito mais frouxo nos controles, na contratação, porque, pô, se esse porra me der um cano aí, no tararau, eu vou arranjar um jeito de botar ele para fora e vou alugar para outra pessoa. E a linha de transmissão, aluga para quem? E um ativo que só serve para fazer aquele produto que você implantou. Você vai fazer o que com ele? Então, esses são os ativos dedicados, que é uma fonte também de especificidade extraordinariamente forte. Vamos em frente. Pronto, chegamos aqui à estrutura de governança. Muito bem, vou começar pelo fim. Governança corporativa. Ó, a governança corporativa
são as regras, as práticas, o, digamos, as estruturas internas da empresa, né, pelas quais a empresa controla, né, a sua controla, né, e dirige a empresa. Quer dizer, então é uma coisa, a governança corporativa é isso, quer dizer, é como a empresa planeja, controla, dirige, tudo. Mas isso é uma coisa importante da empresa. A, já falei, dentro do Brasil, dentro da estrutura de governança corporativa do Brasil, se você pegar a governança das empresas hoje, comparada com há 10 anos atrás, e ver a parte de compliance, isso é, da relação da empresa com o meio jurídico, com os valores morais da sociedade de uma maneira mais ampla, isso é muito mais forte hoje do que era 10 anos atrás. Muito, incomparavelmente mais forte. E eu, como eu disse a vocês, eu fiz parte de uma negociação de uma empresa onde um dos grandes ativos dela, um dos grandes ativos era o compliance. A empresa tem um compliance muito forte e o comprador, inclusive, chegou a declarar: a nossa decisão de comprar essa empresa foi porque, dentro do grupo de empresas semelhantes que a gente queria, que poderia adquirir, essa empresa é conhecida pelo seu compliance, pelo seu rigor de não ter práticas que entrem em conflito com a legislação, com os valores e tal. Está me ouvindo bem, né, Luiz? Estou ouvindo perfeitamente. Pronto. Então, se você comparar essa estrutura, a governança corporativa das empresas hoje, segurança também, segurança de dados. Imagine que uma empresa hoje, dentro da governança corporativa, o papel da segurança de dados que tem hoje com 20 anos atrás, que as empresas hoje tudo interligado, e agora com as empresas trabalhando em home office, boa parte, imagine, dentro da governança das empresas, a área dedicada à segurança de dados, como é diferente de anos atrás. Estou dando esses exemplos para ver, por exemplo, a governança referente à sucessão, como é que as empresas organizam a sucessão, como é a meritocracia, tudo isso faz parte da governança corporativa, mas isso aí é outra coisa. Então, isso aí os alunos vão ter que aprender na teoria das organizações e tudo mais, principalmente o pessoal de administração, claro. Mas nós estamos falando aqui da estrutura de governança. Eu estou insistindo para separar do conceito de governança corporativa. Então, a estrutura de governança é como as empresas definem as transações conduzidas. Quer dizer, a estrutura de governança, ela, acima de tudo, está olhando para os custos de transação. Dizer, esses custos de transação são assim, a estrutura de governança vai para aqui. Esses custos de transação são assim, a estrutura de governança vai assim. É um pouco ali, um pouco aqui, a estrutura de governança vai para cá. Então, exemplos radicais. Vamos chegar aqui para Recife. Eu podia falar na Tesla, mas eu posso falar também na Folha de Pernambuco. A Folha de Pernambuco integra verticalmente ao pôr uma gráfica para fazer o seu jornal, porque ela sabe que ela precisa de uma gráfica super específica. Mas o que é que ela tem que as outras gráficas não têm? Tem sim, um gráfico de jornal não é exatamente uma gráfica comum, mas acima de tudo, ela é específica nos horários de funcionamento, ela na disposição e disponibilidade absoluta de trabalhar a hora que for necessário, na hora que estourar uma notícia. Imagine se hoje aparecesse aí o chinês dizendo vacina pronta para espalhar por todo mundo, hoje meia-noite. Eu acho que todos os jornais do Brasil, que meia-noite já estariam todos prontos, não iam recolher e dizer para, e vamos fazer uma nova página e vamos refazer tudo aí, por quê? Porque a primeira página inteira pode ser até uma foto só da vacina e tal, porque seria uma coisa que venderia o jornal amanhã. Agora imagina o cara aparecendo nessa notícia da, da vacina hoje, e amanhã se abrisse o jornal e dissesse Náutico ganhou de 3-0. Peraí, meu amigo. Primeiro, é extremamente improvável. E segundo,
que seria uma notícia sem nenhum ou quase nenhum impacto, ou melhor dizendo, praias cheias durante o feriado e tal, o verão começou e a vacina tendo sido aprovada ontem. Uma espécie que vai nesse sentido, se acontecer isso, pode ficar certo. O jornal acordaria todos os gráficos, bateria nas caras, para de dormir, recolhe, recolhe, volta todo mundo que vamos fazer um novo jornal. E só ele acha que somente tendo uma gráfica própria é que estaria posto com possibilidade de resolver isso. Então, eu estou falando de estrutura de governança, isso. Se ela vai integrar, ou uma fábrica de mugunzá que nunca vai plantar milho. Esses fabricantes de mugunzá, pequenos fabricantes de mugunzá aqui, nunca vão fabricar milho, plantar milho. Por quê? Porque eles sabem que milho, para o mugunzá que eles produzem, o milho tem aí em todo canto, eles compram no mercado onde for mais barato. Então, entre a Folha de Pernambuco e a produção de mugunzá, existem estruturas de governança distintas. A, a, a Folha de Pernambuco usa a estrutura de governança empresa, ou chamada também estrutura de governança hierárquica, porque ele quer controlar a produção do jornal e a impressão do jornal. Já a fábrica de mugunzá, ele simplesmente compra o milho no mercado, usa a estrutura mercado. Onde for mais barato, o milho está mais barato, tal lugar, ele vai lá, compra o saco ou os sacos de milho que ele precisa para a produção dele e acabou a história. Então, é outra estrutura de governança, chamada estrutura de governança mercado. E estruturas que nem estão numa ponta nem na outra, nem no extremo nem na outra, e são estruturas chamadas híbridas. Uns exemplos, as franchises, as representações, os contratos de longo prazo, tudo isso nem é mercado puro, nem é estrutura hierárquica pura. E a gente chama de estruturas híbridas. Então, a estrutura de governança é isso, é a escolha de como as empresas organizam as transações. Quando ela decide pela estrutura empresa, ela diz, eu vou organizar internamente as transações. Eu resolvo comigo. Quando eu digo, eu vou usar a estrutura mercado, eu uso o mercado para fazer essa transação. Vou usar. Ou uma híbrida, uma franchise que diz, nem eu vou no mercado, nem também vou ter que eu mesmo distribuir. Eu vou botar um franqueado, e o franqueado vai assumir parte das coisas, mas ele é uma empresa independente de mim. Então, está aí o que é estrutura de governança, e aí está aí o que é governança corporativa. A próxima etapa será nós cobrando de você, perguntando o que é a estrutura de governança, qual a diferença para a estrutura, para a governança corporativa. Da nossa parte, está feito. Uhum. Então, estão aí os padrões de mercado, empresa e híbrida. Primeira coisa é pense você próprio, o que é que você conhece com estrutura mercado, estrutura empresa, estrutura híbrida, no seu dia a dia. Quem é que você classificaria aí dentro dessas estruturas? É um bom trabalho para amadurecer nas ideias. Frente. A estrutura de governança empresa, vamos só falar um pouquinho mais dela. Ela tem um alto custo de implantação, óbvio. Se você decide você mesmo fazer, ao invés de comprar, você vai ter que ter as condições de fazer. E para implantar essas condições de fazer, você tem um alto custo de implantação, né? Agora, estou pegando só dois elementos importantes: custo da implantação e adaptação. E a adaptação, o que é que eu estou chamando de adaptação? O mercado muda, a economia muda o tempo todo, a vida muda. Mas, dentro de uma estrutura dessa, se de uma hora para outra o preço do papel vai lá para cima e tudo, ok, a empresa pode ter que se rearrumar. E ela vai resolver internamente. Ela vai dizer, ó, a partir de agora vou demitir metade das pessoas, porque eu vou imprimir menos, a tiragem vai ficar menor. Mas tudo isso é definido hierarquicamente. Eu controlo a produção do jornal, controlo a impressão do jornal, isso aí tudo vai ter. Vou ter que agora resolver com o cara que distribui, tudo, mas sou eu que tomo essas decisões. Por isso chama estrutura, a governança empresa chama-se também de estrutura hierárquica.
Por quê? Porque as decisões e a adaptação é feita de forma hierárquica, quer dizer, seguindo a hierarquia da empresa. Frente. Mercado. Claro que baixo custo de estabelecimento e de operação, né? No mercado, você, para utilizar a estrutura mercado, a gente sabe muito bem, a operação você vai localizar, vai comprar e fazer, beleza. Mas você não tem que comprar, você não tem que produzir, você não tem os custos de produção, claro. E você estabelece e opera de maneira muito barata numa estrutura de mercado, sem dúvida nenhuma. Mas, em compensação, se prepare que a adaptação é autônoma, independe de você. Você produz milho, ok, mas se você compra milho, se amanhã, por qualquer razão, como está acontecendo, o preço dos alimentos vai lá para cima, se prepare que você não tem o que fazer. A adaptação vai se dar via preços, vai se dar via preços, via mercado. É por isso que a gente chama essa estrutura de mercado também, porque ela opera e ela se adapta através de preços, através de mercado. Então, a estrutura de governança tem a vantagem de ser barata para se estabelecer e para operar, comparada com a estrutura empresa, mas, em compensação, a estrutura empresa tem uma adaptação hierárquica, enquanto que uma estrutura de governança empresa tem uma adaptação autônoma. É bem diferente, hein? Em tempos de risco, uma estrutura empresa pode ajudar bastante. Estrutura de governança híbrida. Pronto. Um arranjo entre... Primeira coisa, é que esse arranjo ele é entre empresas independentes, né? O custo de estabelecimento dele é bem menor do que o custo empresa, claro, e o custo é maior do que o de mercado. Uma coisa, por exemplo, que a pessoa diz comprar uma franquia, ou comprar uma empresa, mas ninguém compra o mercado. Na estrutura do mercado, você compra os produtos no mercado. Mas daqui não. E uma característica dela é que os arranjos são entre empresas independentes. O franqueado e o franqueador são uma coisa diferente. O representado e o representante são empresas diferentes. Né? O concessionário e o fabricante são pessoas diferentes. Então, tudo isso são exemplos de contratos que acontecem entre empresas, nesse caso, empresas diferentes, que criam essa estrutura de governança híbrida, que nem é hierárquica, nem é de mercado. E a coordenação se dá por outros mecanismos que não são os preços. Geralmente se dá via contratos e negociações. Se você, numa estrutura hierárquica dessa, você, você tem uma pandemia, você vai decidir, se você hierarquia a empresa, quem é que vai trabalhar em casa, quem é que não vai, forma, quantas vezes vem por semana, depois agora quem é que vai retornar, quem é que vai ficar trabalhando 4 vezes por semana, outro 2 vezes. Isso tudo é decidido hierarquicamente. No mercado tem nada a ver. Você só tem que ver os preços refletindo essas modificações que estão acontecendo. Então, você está vendo os preços dos alimentos crescendo, beleza, você está vendo. Você se adapta via ele. E na governança híbrida, geralmente não se dá nem através de preço, nem através de hierarquia. O cara não chega lá e diz, é assim, não. Você, numa situação como essa, vai chamar os representantes, digamos, vamos para o caso que a gente conhece melhor, vamos para e que vai conhecer muito melhor na próxima aula, caso dos franchise. Numa situação como essa, a empresa vai reunir ou vai ouvir, talvez vai fazer uma call generalizada, vai ouvir os franqueados, vai fazer uma pesquisa no franqueado e vai dizer, vamos estabelecer mecanismos para esse ajuste via situação do mercado. Estabelecer regras de segurança, estabelecer se vai abrir, se não vai abrir, se funcionários vão vir todo dia, não vão vir. Então, tudo isso não tem nada a ver diretamente com preço, nem tem nada a ver diretamente com hierarquia. É feito através de mecanismos que não
os preços de mercado, negociação e contratação, não tem dúvida nenhuma. Então, tá aí as três estruturas. Então, qual é o melhor? A resposta é absolutamente direta e clara. É a que produz menores custos de transação. Pronto. Geralmente você vai escolher essa estrutura de governança, a que produzir menores custos de transação. Beleza, vamos em frente. Doutor Kerli, nós estamos chegando aqui a 55 minutos. Estamos chegando ao final também, né? Você gostaria de Então, interromper para a gente continuar daqui a pouquinho? Ou... não. Então tá exatamente dentro do que a gente estava programando, que era uma aula de 1 hora para fazer revisão e aprofundamento e avançar com essas ideias de especificidades, custos de estruturas de governança. Eu acho que isso foi feito. Agora a gente já avançou na coisa de estrutura de governança. Acho que essa aula de 1 hora aqui está mais do que suficiente, uma aula que consolida a aula anterior, que avança em relação à próxima aula, e a gente concordo que a gente para esse vídeo aqui e descansamos uns 10 minutos, toma-se um pouco de água, e daqui a uns 10 minutos começamos a gravar a aula seguinte, que agora será uma análise mais detalhada, gráfica, inclusive, dos 3 tipos de estrutura de governança. Então, obrigadíssimo a todos e até daqui a pouco. Obrigado também. A gente retorna daqui a pouquinho com o próximo trecho. Até já. Quanto deu de tempo? Opa, interrompeu ainda não. Não, mas quanto deu? Deu, acho que 50